Graça e paz, povo de Deus. Eu sou Nilson Queiroz, da verdadeira graça de Deus. Eu estou aqui nesta manhã para gravar mais uma mensagem da parte de Deus. E a mensagem, o título dessa mensagem é esta: Em tudo dai graça. Mas dai graça em tudo? Se eu estou passando por problemas financeiros, problema de saúde, estou desempregado, estou com problemas conjugal, estou com problemas, dívidas, como dai graça? Mas a palavra de Deus diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Temos que dar graça quando estamos bem e quando também estamos passando por algum momento difícil. A nossa vida é cheia de baixos e altos. Tem época que nós estamos bem financeiramente, saúde, emprego, vida conjugal, mas tem época que a doença, o desemprego, muitos problemas entram na vida da gente. E muita gente começa a acusar dizendo que é o diabo que entrou na vida dele e está destruindo a vida dele porque ele deixou de ir à igreja, ele deixou de contribuir. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Uma certa jovem, dirigindo o seu carro, junto com seu namorado, aquele rapaz pela qual ela amava, estava prestes a casar. Era o amor da vida dela. E ela interteu no volante do carro e bateu num poste do lado que estava o seu noivo. E ele morreu naquele lugar. E ela tomou a culpa para ela. E a partir daquele momento ela não aceitava. Ela dizia que ela quem tinha matado o seu noivo. Eu quem tirei a vida da pessoa que eu mais amava. Eu não me perdoo. Eu sou culpado. Eu quem matei. Então levaram ela, alguns médicos, alguns psiquiatras, alguns conselheiros, teve aconselhamento com o padre, mas ninguém conseguia solucionar o caso dessa jovem. Ela vivia debaixo de remédios para dormir, não comia direito, porque a preocupação dela era essa: eu sou culpado da morte do meu namorado. E levaram ela um certo dia a um certo ministro da palavra de Deus. Um homem que tinha grande experiência com jovem. Ele dava grandes estudos nas grandes universidades, nas grandes faculdades, ali nos Estados Unidos. E levaram essa jovem a conversar com ele. Ela veio até o seu escritório e, sentando ali com aquele homem conhecedor da Bíblia Sagrada, ela contou o fato, o que estava acontecendo na vida dela, que ela não se perdoava, ela se achava culpada. Ele disse: abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. Ela abriu e ali ela leu: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Ela leu outra vez a mesma palavra: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E aquele ministro disse: lê de novo. Ela tornou a ler. E cada vez que ela lia, ela ia se aliviando. Aquele peso, aquele fardo que estava sobre ela, ia ficando mais leve. Por fim, ela entendeu que tudo que acontece na nossa vida
é procedência de Deus. O bem e o mal procede de Deus. Não adianta alguém ficar culpando o outro, porque o próprio Senhor diz que Ele faz o bem e Ele faz o mal. Tudo procede de Deus, não cai uma folha de uma árvore, sendo que Deus assim o queira. Por isso disse Jesus, Ele disse, errai, lá no capítulo 22 e 29 de Mateus, errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo erra, o meu povo falha, porque lhe falta conhecimento. Quantas pessoas estão aí se culpando? Quantas pessoas estão aí, muitas vezes, protestando contra o próprio Criador, porque não conhece e não entende que o bem e o mal é procedência de Deus. As religiões costumam dizer que o que é bom procede de Deus e o que é mal procede do diabo. Isso é um mito, isso é uma mentira, porque o bem e o mal procedem de Deus. Deus, quando criou o jardim do Éden, lá Deus criou uma árvore do bem e do mal. Então vocês veem que Deus, Ele faz o bem e Deus faz o mal, porque Deus está acima de todas as coisas. E falando em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Essa jovem foi liberta com esta palavra, porque a palavra de Deus é o que liberta o homem e a mulher. Quando o homem e a mulher vive aprisionado debaixo de uma religião, debaixo de um engano, de um falso casamento, quando a pessoa descobre que está sendo enganado, quando a pessoa conhece a verdade, aquela pessoa é liberta. Por isso que no capítulo 8 e 32 de João disse, conhecerei a verdade. E a verdade liberta. Então, quando aquela jovem conheceu a verdade, que ninguém, todos os lugares que ela passou, ninguém ensinou, que ali na Bíblia estava registrado este capítulo e este versículo, que devemos dar graças a Deus em tudo, porque a hora daquele jovem era chegada. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E falando nisso, eu quero terminar com um testemunho que eu vi há muito tempo, de um certo jovem que entrou numa empresa construtora. E este jovem era muito religioso. E ele sempre dizia, graças a Deus. Ele ia almoçar, dava graças a Deus. Terminava o trabalho, no chegar no trabalho, ele dava graças a Deus. Por fim, de tanto ele dar graças a Deus, naquela companhia foi apelidado como graças a Deus. E os seus companheiros de trabalho diziam a ele, oh, graças a Deus, vai lá no mochilifado buscar uma pá, vai lá buscar um saco de cimento, pega essa carriola, leva ali. O encarregado chamava e o nome daquele jovem passou a ser graças a Deus. Mas ele não deu importância. Ele não se importou com isso. E um certo dia, eles foram trabalhar fora da onde, o costume onde eles trabalhavam. Foram cavar um túnel. E eles estavam cavando aquele túnel e colocaram ali as suas mochilas ali no chão e vários trabalhadores começaram ali a trabalhar. De repente, não sabe como, não existia residência, não tinha ninguém que morava naquela região, mas apareceu ali um cachorro. E aquele cachorro começou a farejar várias mochilas que estavam ali no chão. De repente, aquele cachorro pegou justo a mochila do graças a Deus e saiu correndo, porque talvez ela estava mais cheirosa, o cheiro chamou mais atenção. E ele pegou aquela mochila, aquele cachorro, aquele cão, saiu correndo. E os seus companheiros gritavam, graças a Deus, o cachorro vai levando a sua mochila. Corre, graças a Deus, corre para tomar a sua mochila. E ele saiu de dentro daquele túnel, correndo atrás do cachorro. E aquele túnel desabou. E todos os seus companheiros foram subterrados. Morreram todos. Ele caiu de joelho, levantou as suas mãos e deu graças a Deus pelo livramento que Deus o deu. Então, meu irmão e minha irmã, que
que está me ouvindo neste momento, aprenda isso. Nada procede do diabo. Nada. O diabo não tem poder nenhum. Não existe. Isso é um mito que as religiões criaram. Tudo o que aconteceu na sua vida é procedência de Deus. Que Deus assim te abençoe. Se você gostou desse vídeo, divulga. Passa para os seus amigos, para os seus companheiros e parentes, para que a graça seja cada vez mais divulgada e nós podemos cada vez mais ser libertos por essa verdadeira graça. Deixa aí o seu vídeo. Que Deus assim nos abençoe. Graça e paz para todos.